E estamos aqui em mais um Gambito da Rainha. Esse Gambito é especial, viu? Esse Gambito é uma série que veio de um Gambito anterior. Exatamente, com a minha amiga maravilhosa Cibele. Seja bem-vinda! Obrigada, amiga. É um prazer estar aqui mais uma vez. E assim, a gente tem tantos assuntos que até vai ter que gravar aqui o dois, né? É, Eu tenho certeza que é muito conteúdo pra você, minha gente. Sibeli, a gente falou no outro Gambito anterior sobre toda essa questão, quando a gente descobre a questão do autismo, o que é o autismo. E agora a gente vai falar um pouco, explanar um pouco mais sobre essa parte técnica, né? Como é o tratamento. Tratamento não, porque não é uma doença, né, Sibeli? Ó, gente, me desculpe que eu não sei os termos direito. Como é que é esses termos? você não sabe ainda, né? Mas você Tô tá aprendendo. É aprendendo. difícil gravar, é muita coisa. Então, gente, quando a gente lida ali, fala e pega um laudo, né, e tal, autismo, vem uma série de informações junto com isso. Então, assim, são muitas palavras diferentes, são muitos termos diferentes. Então, assim, o autismo em si, existem vários fatores, né, que pode fazer com que a pessoa nasça autista. Então, assim, a gente já entende isso também, que ninguém vira autista, né? Yes. Que muitas pessoas adultas hoje em dia às vezes perguntam: ai, será que agora eu sou autista? Não. Se você não nasceu sendo, você não vai se tornar. Pode ser que você adquira um comportamento parecido, mas dizer que você virou, não. Como é que é essa questão de adquirir um comportamento parecido? Porque eu estava conversando com a neurologista, ela falou que existe uma diferença entre ser autista e de ser altamente sensível, Sim. que as pessoas confundem muito. Como é que é? Como é que é esse termo? Então, o que acontece? Quando a gente convive com autistas, a gente acaba que vê ali um universo dentro de cada um, né? Aproveitando até para dizer que cada autista é de um jeito, né? Cada nível, vamos supor, tem vários aqui no nível 1 de suporte, né? E é importante também falar sobre isso, que nível de suporte é o que que é? É o nível de suporte, literalmente, que a pessoa precisa. Então, assim, as que não precisam de praticamente nenhum suporte, mas geralmente precisa de algum ainda. É o nível de suporte leve, né? Digamos assim. O moderado já é aquele que precisa de um auxílio maior, só que ele consegue fazer com auxílio. E já o severo, ele geralmente não consegue fazer com auxílio. Então, assim, precisa realmente de toda uma intervenção. E, assim, existem muitas coisas relacionadas a isso também. As pessoas têm um tabu muito grande de dizer, que toda autista é extremamente inteligente. Então, assim, não são todos que são. O que acontece? A gente tem um número grande de que tem altas habilidades e superdotação. Esses têm que ir acima, tem que ir elevado, e eles realmente vão corresponder. Agora, a gente tem um número grande também que tem DI, que é deficiência intelectual. Então, esses, normalmente, eles precisam de um suporte maior. E, normalmente, até nos critérios que definem, né, todos esses detalhes técnicos, né, e científicos, do autismo, ele vai falar que o deficiência intelectual geralmente está entre o nível 2 e o nível 3. Então, a gente tem pessoas que têm um atraso mental, né? Existe um atraso mental. E aí, vamos supor, quando você convive, Mas será que desse atraso mental, Sibeli, eles não desenvolvem em outras áreas? Porque assim, desenvolve. eu penso, né, sobre meu histórico também. Coloca a gente numa caixinha e fala que a gente não tem essa capacidade de absorver o conhecimento da forma que passa. E não, é diferente. A forma de ler os códigos, falo da alfabetização, outras questões, é diferente das outras pessoas. É diferente. Só que existe uma regra, parece, que todo mundo passa pelaquela portinha, mas tem gente que não dá conta de passar por aquela portinha. Então, às vezes, eu acho assim, mesmo a pessoa tendo DI, né? Eu Sim. era considerada DI. Eu acho que são altas habilidades, é AT, né? Altas habilidades? H, H, altas habilidades, tá vendo? Eu falo que eu sou BA, não, baixas habilidades. BH, Mas Não, é assim, só pra brincadeira, descontrair, viu, gente? Não existe esse termo. Mas assim, e depois eu descobri que não, que realmente eu tinha uma inteligência que era diferente das outras pessoas. Não também, super inteligente, né? Como as pessoas criam expectativas. É, Mas não existe essa. É porque a pessoa não consegue, quando a pessoa tem essa questão das habilidades, do altas DI. habilidades. Não, do Sim, DI. entendi. Quando ela tem essa Deficiência questão, intelectual. não, ela não tem como aprender de outras formas? Aprende de Tá. outras formas. É por isso que precisa da inclusão, que a inclusão é justamente se adaptar
da maneira que aquela pessoa vai conseguir aprender. E por que é tão difícil das pessoas entender o diferente, não entender o diferente, assim? Dessa é uma Porque luta, né, na da nossa... verdade, na verdade tem toda uma questão cultural, né, com a inclusão. Hoje em dia a gente ainda ouve por aí pessoas que são contra a inclusão. É, eu já ouvi relatos de pessoas que querem, elas querem isso, né? Elas propagam isso, que querem botar, vamos supor, igual era antigamente. Não, é uma escola só para autista, por exemplo, né? E não, aí se eu boto uma escola só para autista, como é que eu vou fazer uma inclusão? É claro que a gente sabe que tem alguns casos que eles precisam realmente ir, Sim, mas o ideal e o da inclusão é a gente conseguir colocar eles no meio de outras pessoas, né? Para que haja de fato a inclusão. E para que haja a inclusão, o precisa ter desenvolvimento. uma adaptação. É. Porque a tendência do autista ele é se isolar mesmo, né? Tava conversando com uma criança de autista, de altas habilidades, e ela me falou que queria que ter uma escola só para eles. Que, eu quero uma escola só para autista, porque eu não dou conta, é muito diferente. Na verdade, o que acontece? Hum, Acredito que o Brasil, vamos falar do Brasil, né? O Brasil inteiro está nesse momento de transição. Em algumas coisas o Brasil é bem evoluído em relação a isso, nessa pauta. Mas a gente ainda lida com muito capacitismo, né? Aí, Eu sempre escuto essa palavra da Sibeli, ela vai explicar para vocês, porque no começo eu falava capacitismo, de capacete, tô brincando. Mas aí eu escuto sempre essa palavra dela, a ela vai falar para vocês literalidade da Joyce, gente. o que que você fala sobre essa palavra. Então, capacitismo é você condicionar um diagnóstico à capacidade que a pessoa tem de executar alguma coisa. Por exemplo, é igual eu pegar uma pessoa que tem deficiência visual e considerar que ela não pode sair sozinha para lugar nenhum. Tá, mas ela não pode sair por quê? Ah, porque ela, vamos supor, ela tem deficiência visual. Tá, mas ela não tem meio de adaptação para ela poder sair na rua sozinha? E se a gente for ver, tem. Então, o que que acontece? Muitas vezes, as pessoas consideram que, tadinho, poxa, tadinho, ele tem síndrome de Down. É como se estivesse invalidando a pessoa por Sim, causa do diagnóstico. E, sim. gente, eu já conheci, tenho conhecido muitas pessoas que, digamos assim, têm rótulos, né, letrinhas, e que declaram isso e que fazem muito mais coisa do que pessoas que Sim, não têm letrinhas, né, digamos assim. sim. Então, assim, capacitismo é você justamente julgar que a pessoa ela não vai conseguir fazer. Vamos supor, meu filho tem deficiência intelectual, né? Autista, deficiência intelectual, TOD, enfim. E E os aí, outros e amigos, né? TDAH. Os outros Isso amigos. laudado até agora, né? Meu Deus. Então, assim, eu considerar A que ele gente fica nunca vai assim, fazer uma faculdade, é, por exemplo. Ele nunca vai ter um emprego, ele nunca vai fazer. Quem sou eu para verdade. falar e determinar uma sentença dessa na vida de outra pessoa? Então, assim, nós não podemos, nenhuma pessoa pode fazer isso. Eu digo mais que nenhum profissional. Só explicando, gente, eu não sou especialista na área, né? Eu sou estudiosa da área É mãe e eu sou mãe, eu convivo com isso e é amiga. e já fiz muitos cursos também, né? Porque a gente acaba tendo que fazer para poder Sim, saber o que entender. fazer em casa, né? Muitas vezes. Então, assim, a gente se depara com muito, ai, tadinho. Uhum. A outra forma de capacitismo. Nossa, mas ele nem tem cara de autista. Uhum. Outra forma de capacitismo. Falando assim, específico do autismo, né? É leve, né? Porque eu não percebi nada. A pessoa nem sabe o que é autismo, ela não entende do assunto e ela tá julgando, dizendo que é levinho, sendo que a gente sabe que levinho não existe. O levinho é só na palavra mesmo. E outra, se for considerar a taxa de suicídio, Uhum. a maior taxa de suicídio está no autismo leve. É. Então, assim, o que é que tá errado aí? O que a sociedade não está enxergando? E aí, voltando na pergunta que você me fez, que eu acabei não Não, respondendo, tranquilo. quando a gente convive com autistas, por exemplo, meu filho tem. Eu tenho 3 filhos, né? Como eu comentei, e hoje eu posso dizer aqui para vocês que todos são neurodivergentes, né? Então, hoje eu já tenho uma certeza que eu não tinha no outro episódio. É verdade. E, então, assim, mas cada um é de um jeito. Então, tem um que tem um transtorno sensorial. Então, ele tem muita sensibilidade auditiva, ele tem muita sensibilidade na visão, Visual. visual, com cheiro,
com textura. Então, o que acontece? Acaba que, pelo meu convívio com ele, eu não tinha muito, tipo assim, eu não ligava muito para barulho. Tinha barulho que não me incomodava, que eu nunca nem prestava atenção. E aí, por conta dele ter essa sensibilidade, eu acabei, eu não vou dizer que é adquirindo, mas eu fiquei sensível. Por quê? Porque Que eu, você foca, né? porque eu tenho que prestar atenção nisso, porque ele é pequeno. Então, querendo ou não, até a minha própria empatia, e eu sendo uma mãe, eu tenho que me tocar que aquilo ali vai liberar uma descarga sensorial para ele. Então, acaba que a gente fica sensível, e aí não é que a gente está parecendo ser autista, mas é porque você vai adquirindo uma sensibilidade até pela própria empatia, de saber, por exemplo, eu não vou expor meu filho aqui. Por quê? Ah, porque esse barulho tá alto. Ou então, às vezes, eu tô em casa, eu vejo que tem outro filho que não tem tensão sensorial, que tá ouvindo uma música alta, por exemplo. Eu tenho a sensibilidade de falar, abaixa, porque tá muito alto. O seu irmão ainda nem percebeu que ele está sendo afetado por isso, mas daqui a pouco ele vai Vai ter. ficando nervoso, né? Ele vai ficar nervoso e ele nem sabe por que que ele está nervoso. Só explica o que é uma descarga sensorial, para as pessoas entenderem o que é essa questão da crise. Então, E como regular, assim. Cada um você quer diferente, né? Mas sim. quais são os, assim, talvez dos exemplos que você tem em casa, você consegue entender que foi uma crise e como você conseguiu contornar isso? Você falou, uau, consegui. Então, gente, tem primeiro o tabu, crise e birra, né? Então, assim, birra praticamente toda criança faz. Agora, crise sensorial, crise, que a gente fala crise do autista, né? Não são todas as crianças que fazem. Quem vai fazer são os autistas mesmo. E, assim, uma birra, ela pode durar 2 minutos. Pode durar o quê? 5 minutos? Dependendo do chilique, né? Se eu posso assim dizer, né? Entre aspas. Mas uma crise, gente, ela vai durar muito tempo. Então, ela tem crise que dura 3 horas. Tem crise que dura um dia. Tem casos de crise que o mãe e pai tem que acionar a SAMU. Por quê? Porque não consegue controlar, ultrapassa, e é o SAMU 162 que tem que chamar, que é justamente a parte do SAMU que lida com esses casos, né? Porque Olha, não sabia. não Tem consegue. tem uma parte do SAMU que lida com a crise do autismo? É não só do autismo, mas qualquer questão assim, digamos que Psicológica. exatamente, eles digamos que Aí são liga em qual o preparados. número? 162. 162, gente, não esquece desse número. Então, assim, tem crises que duram muito tempo. Então, assim, geralmente, pelos estudos, uma crise, para ser crise mesmo, ela dura pelo menos 40 minutos. Eu não sabia. Que já é muito tempo. Que já é muito tempo. Então, assim, quando acontece uma crise, tem alguma coisa que está incomodando, né? Digamos assim, esse autista. Então, assim, muitas vezes nem ele percebe o que que é. Aí, vamos supor, as pessoas que têm transtorno sensorial. Digamos que vai dar mais gatilho. No mundo que a gente vive, que tem estímulos em todos os lugares. Então, assim, vai dar mais gatilho de crise. Então, ela querendo não vai ficar mais sensível, né? Mas, por exemplo, tem autista que às vezes você fala um não, é um motivo dele entrar no quadro. Então, às vezes é uma coisa assim simples, sabe? Nunca dá para saber, gente. Não dá para saber. Cada caso é um caso. Aí, o que que se faz com isso? A ideia é que você sempre tem que evitar. Evitar deixar entrar em crise. Ah, tá. Como Mas é que isso não é evita? evitar sendo capacitista, né? Porque às vezes Não. o medo também, eu penso assim, eu como mãe também, é tentar evitar e deixar a criança crescer em cima daquilo. Sim, quando eu falo assim, evitar, é no sentido de fazer a previsibilidade, né? Os autistas eles são muito movidos a rotinas. Sim. Então, eu preciso saber, por exemplo, vamos supor que aqui, né? Aqui é uma cidade aqui. Eu vou visitar essa cidade amanhã, é um passeio. Então, se eu falo em cima da hora, ou não falo nada, boto o autista dentro do carro e tô chegando lá, você pode ter certeza que vai ter crise. Você pode não entender que aquilo foi uma crise ou não considerar que o motivo foi esse. E Mas às quando vezes tá o motivo foi o esse. autismo misturado com o TDAH, porque aí o TDAH ele não consegue se organizar, né, em rotina. Como é que é isso na cabeça de uma pessoa? Então, é complicado. O mais velho tem de TDAH, não é que você falou? Não, o mais novo. Não. Então, na verdade, eu descobri que todos os três têm TDAH, que é o transtorno combinado, né? Tem tanto o déficit de atenção como tem a hiperatividade. E esses dias foi interessante porque eu ouvi uma coisa que eu não tinha ouvido até então,
que hiperatividade não é só no corpo, que a gente vê muitas vezes a Na pessoa, mente. aquela pessoa que fica, né? Ah, aí tá aqui, aí tá batendo a perna, aí tá fazendo isso. Não, tem na mente também, né? Então, assim, não existe só esse Você me fez tipo. lembrar de uma coisa quando eu era adolescente. Tem uma vez que eu liguei, eu estava com a. Acho que é uma amiga nossa comum. Esqueci o nome dela aqui. Mãe da Carol e da Jéssica. Uhum. Acho que é Marta. Tava com ela, ela é muito amiga dos meus pais e eu chorava muito conversando com ela, falando que meus pensamentos não paravam. E se isso era normal. Porque era horrível. Porque assim, pensava em tanta coisa ao mesmo tempo e não conseguia controlar isso. Você sabe que a minha E filha. lá tá escrito que tem que controlar os pensamentos, né? Sim. Aí o povo orava e não sei o quê. Eu não conseguia controlar os pensamentos. Era horrível. Acho que era uma das fases mais difíceis, foi Não, essa. e a minha filha fala isso muito, porque Ela geralmente as fala? meninas falam mais coisas, mais assuntos, né? Aham. Ela fala, mamãe, na minha cabeça não para de aparecer tal coisa, tal coisa, tal coisa. Eu não quero pensar nisso, mãe, eu não quero pensar nisso. Pode Mamãe, também. e ela fica desse jeito, ela tem 7 E isso é anos. hiperatividade. É, Meu Deus. faz parte, né, da Da, hiperatividade. da manifestação dela. É, só que ela não é só na mente, ela é totalmente. É muito fofa, gente. Ela não para quieta. Manda um beijinho pra Sara. Sara? Sarinha. Acertei. Manda um beijinho pra Sara, linda. Sarinha, a princesa da mamãe. Mamãe ama você muito, ó. Beijo, ó. Esperta. Muito esperta. É E ela muito fala, eu selerete. sou muito esperta. Ela é mesmo, viu, gente? É, então, assim, a melhor maneira de você evitar a crise é você trabalhar com previsibilidade. É você estar sempre antecipando. Por exemplo, eu vou, igual eu fiz aqui, né? Vamos lá, uma cidade aqui que é esse copo. Se eu sei que eu vou lá e eu vou levar alguém que é autista, eu preciso já vir trabalhando essa informação na mente dele. E aí, que tá? Cada autista vai processar de um jeito, mas todos processam bem a questão do visual. Uhum. Então, assim, no meu caso, o que que eu faço? Eu mostro imagens, eu vou contando a história, eu vou mostrando as imagens. Olha, nós vamos em tal lugar assim, olha só como é que é, olha como que legal. E aí ele quer saber, aí ele automaticamente, principalmente o Benjamin, já pergunta: o que eu vou fazer lá? O que que vai ter lá? Aí já vai perguntando. E às vezes assim, não tem nada a ver, mas ele pergunta: tem pula-pula? E, tipo assim, não tem nada a ver com pula-pula, mas ele pergunta: tem não sei o quê? E ele tá sempre nessa necessidade de acordar e falar: o que tem hoje? Fazer hoje. Entendi. O que tem hoje? Que eu vou fazer? Então, assim, eles precisam ter essa previsibilidade, até porque eles não conseguem lidar com o inesperado. Então, se você mantém eles bem informados de uma maneira adaptada, que cada um entende, aí tem sucesso. É muito difícil. É assim. E aí a descarga não acontece, né? E quando fala sensorial, ela vem dos neurônios para as extremidades, seria isso? Então, aí volta a dizer que aí depende. Tem pessoa que tem uma carga grande sensorial de passar o dia, por exemplo, no trabalho, trabalhando, né? O adulto, vamos dizer assim. E aí ele fica esgotado no final do dia, que a gente chama também de ressaca social. Por quê? Porque ele recebeu tanto estímulo, e ele teve que se forçar também a falar, a cumprimentar, que ele não consegue processar aquilo e ele fica extremamente cansado. Tem pessoas que ficam, gente, num nível assim de parecer que tá doente mesmo. E é de como é que você pode dizer? Tanta carga, assim, que vai, sensorial. Tudo vai parte do sensorial. Entendi. E quando você começa a entender e a estudar isso, é como se fosse o universo estivesse abrindo para você, né? Aí você vê que tem muito assunto dentro. E medicação, Sibeli, como é que funciona? Então, normalmente o que acontece? Tem crianças, a maioria, falando de criança, né, que tem dificuldade para dormir, que tem também um transtorno associado à questão de dormir. E aí, normalmente... Seria a produção do hormônio, né? Aí, normalmente, os médicos, eles vão receitar alguma coisa. Então, assim, aí varia de cada médico. Tem médico que vai tentar melatonina, por ser natural. Tem médico que é mais naturalista, que vai tentar uma abordagem mais fitoterápica, enfim. Tem médico que não, que vai entrar já com remédio controlado, né? Então, assim, dos meus 3 filhos, o Benjamin toma remédio controlado desde que tinha 2 anos. Não dorme. E esse remédio, ele não dorme, ele não para. É como se desse vários curtos-circuitos na cabeça dele. Ele não consegue nem completar uma ação. Vamos supor que ele quer beber água.
Isso ele sem medicamento. Aí ele começa a beber aqui a água. Ele não consegue nem terminar de beber. Ele já solta, já vai para outra coisa. E ele não finaliza nada. Vai começando, começa e vai indo, vai indo. E aí a pessoa sofre com isso também, né? Porque Sim. ela não consegue Fica concluir cansado nada. também. E fica cansado. Mas com remédio conclui tudo. Não, então, o remédio vai ajudar. Uhum. Normalmente, esses remédios, eles vão dar uma acalmada, né? E principalmente à noite ajudar a dormir. Mas assim, tem algumas pesquisas que dizem que esses remédios também atuam no cognitivo, né? Alguns, tem vários, né? Mas hoje em dia o canabidiol, por exemplo, é muito usado. Sim. Ele é mais usado fora do Brasil, mas no Brasil ele tem sido muito bem usado também. E a gente tem visto muitas evoluções. Eu tenho visto evolução lá em casa, por exemplo. E ele regula muito, né? O canabidiol. Tá vendo que nós já temos isso dentro do nosso organismo, a cannabis. Canabinoide. Canabinoide. Já temos dentro do nosso organismo e ele ativa isso para que. Então, ele é justamente para os neurônios. E é bom para depressão. Para tudo, Para ansiedade, para outros tipos de comorbidades. Comorbidades, Que nosso corpo, nossa mente possa ter, né? Porque ele atinge direto os neurônios. Mas eu acho importante contar para vocês o seguinte, que lá em casa a gente fez o... Porque assim, tem canabidiol lá fora, em outro país, né? Outros países, e tem um canabidiol aqui no Brasil. No Brasil está sendo em processo de regulamentação. Então, tem alguns que podem plantar e comercializar para alguns fins liberados, né? Mas a gente não tem, vamos supor, tem todas as propriedades do canabidiol aqui. Não, o Brasil não tem essa liberação ainda, né? Pelo menos não que eu saiba, a não ser que de hoje para amanhã mude alguma coisa, né? Mas o que acontece? Então, assim, o do Brasil, ele não é puro. Uhum. Então, por exemplo, aconteceu, eu mesma também usei, meu filho usou e não fez efeito nenhum. Uhum. Foi dinheiro assim que foi e não fez efeito em nada. E esse que vocês estão usando agora, eles tá fazendo, você tá notando que tá tendo efeito. Ele vem de fora. Agora a gente está usando o que vem de fora, de uma empresa maravilhosa, que... Pode falar, Sibeli, a empresa Sibeli fica segura. Vamos ver se eu vou falar certo o nome da empresa. Ah, tá. Eu receio de falar errado, mas eu vou pedir para colocar o nome aqui da empresa, gente. Então, a gente tem usado, né, o produto dessa empresa e realmente é diferente. E aí, quando você vai para um produto que vem de fora, você vai entender que não existe só um tipo, existem vários tipos, existem para várias coisas, existe até para ajudar a pessoa na saúde em relação a emagrecimento, existe para melhor performance para quem malha, quem é atleta. Existem vários tipos. Então, assim, aí que você vê. Que é um universo, outro universo. Que é um universo, não tem só um, tem vários. E se um não fizer efeito, já tem outro. Aí vai depender do médico que vai passar. Entendi. E Sibeli, em relação à questão de mães, né? Você é uma mãe atípica, você abraçou outras mães, inclusive eu sou mãe também. Além de ser pessoa atípica, né? Mas você abraça outras mães, né? Nesse percurso. Só para contar aqui, e talvez alguém esteja vivendo agora nessa situação, né? De receber um diagnóstico. Mas para contar, como é que acontece? Qual que é o processo? Na maioria das vezes, eu ouvi muito falar sobre a questão do luto. Como é que funciona esse processo? Então, gente, com a chegada da maternidade atípica, chega a descoberta que você não teve aquilo que você idealizou e sonhou. Você idealizou que fosse... acho que todo mundo faz isso, né, gente? Tipo assim, eu engravidei, ou então adotei uma criança, né? Você não vai pensar que ela vai ter problemas assim, sabe? Não, ninguém fica pensando em problemas que vai ter, ou situações assim. Ninguém pensa nisso. Então, a gente faz toda uma idealização de um futuro muito bom, que é aquilo que a gente quer atrair coisas boas, né? Então, você faz toda uma idealização de um filho, que vai ser assim, assim, assado. E aí, de repente, quando você lida com um filho que tem diagnósticos, né, que tem algumas condições, você lida com um filho que não é aquilo que você esperava, não é aquele que você esperava. E humanamente falando, é completamente normal a pessoa entrar no processo de luto. Uhum. É até melhor que ela entre nesse processo e saia desse processo, né? Por quê? Porque aquele que você idealizou e sonhou, ele não veio. Veio outro diferente. Então, agora você tem que lidar com essa situação. Ninguém é perfeito. Então, assim, humanamente falando,
é uma situação que precisa ser trabalhada, que a gente chama de luto, né? O luto tem os estágios dele. Então, é, aí varia de pessoa para pessoa. Tem gente que demora mais, tem gente que pula etapa no luto. Então, assim, isso é muito pessoal de cada pessoa. Mas, geralmente, quando a gente disponibiliza os estágios, a pessoa, quando ela olha, ela consegue saber mais ou menos onde que ela tá. Quais são os estágios? Então, você Lá vai falar... vai, eu vou comer. Calma, Joyce. Então, Fala, calma, calma, Joyce, aí. calma, Joyce. Então, eu já ouvi diversas histórias, diversos casos de mãe que nem passaram direito. Eu vi mãe que passou por um estágio de luto de um dia, né? Então, assim, são muitas histórias. Então, assim, normalmente eu falo sobre isso lá no meu perfil e explico direitinho, porque é, assim, uma longa conversa para falar sobre isso, sabe? Sobre esses estágios. Mas, assim, o que que eu posso dizer? Que a mulher, quando ela identifica que ela tá, às vezes ela precisa de ajuda. Sim. A mãe, enfim, às vezes até a avó passa pelo processo do luto do neto, né, que veio diferente. Então, assim, o ideal é que você procure ajuda, porque é algo que realmente as pessoas às vezes consideram que luto é só quando alguém morre, não é. Uhum. É luto toda vez que você passa por uma situação, por exemplo, até divórcio. Divórcio também é uma situação que vai gerar um luto. Então, assim, é algo que precisa ser cuidado e visto de perto. Uhum. Eu acho que eu esqueci outra pergunta que você me Não, fez. não, é sobre esses estágios do Tá, luto. sim. Mas assim, como é que foi essa experiência você com essas mães? Você, porque assim, a Cibele, ela pegou como uma luta mesmo, né? Sim. Essa questão do autismo. As É. pessoas se notou que as pessoas não entendiam. Como é que foi isso? Na verdade, surgiu quando eu comecei a sair da caverna. Uhum. Eu costumo dizer sempre isso, que eu entrei num processo de luto que foi longo, que durou 5 anos. Meu Deus, 5 anos. 5 anos. E eu, assim, não queria saber de nada. Não queria fazer nada, eu tava sobrevivendo. Hoje eu falo assim, né? Parece até que nem sofri, né? Mas não. Foi bem desafiador. Eu lidei com o síndrome do pânico, eu lidei com transtorno de ansiedade, que ficou generalizado. Eu lidei com a própria depressão. Então, assim, eu lembro que eu fiquei 6 meses de cama, porque misturou com outras condições que me deram, né? De enxaqueca, enfim. E eu, gente, meio que perdi na época a alegria de viver. Mas assim, eu não perdi a alegria de viver porque simplesmente... Ai, olha, eu tenho um filho que é autista. Não, é porque na verdade eu estava vendo uma sequência de situações, né? Que eu Sim. contei no outro episódio. Então, assim, já era um acúmulo que eu estava carregando, que é uma coisa que a mãe atípica acaba levando, que é a fama de mãe guerreira, que eu não gosto desse termo. Porque guerreira é quem está sempre lutando. E eu não gosto de me posicionar como uma pessoa que está sofrendo ali naquela labuta. Eu prefiro me considerar vitoriosa, entende? Sim. Que estou em processo de superação. Então, assim, quando eu consegui chegar no ano passado e eu vi que eu estava afundada numa situação e nem eu percebia para eu poder sair, aí eu vi que eu precisava de ajuda. E eu decidi que eu não queria mais aquilo para mim. E aí eu comecei automaticamente a ajudar outras pessoas pelas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, e eu comecei a me sentir bem com isso. E aí eu fui descobrindo que é como se eu tivesse nascido para isso. E assim, quem é que você conhece que nasce a criança e fala assim: eu vou ser mãe de autista e eu vou ser uma ativista da inclusão? Gente, ninguém vai falar isso. Não existe, né? Não existe. Então, assim, é como se a minha vida tivesse sido toda projetada para isso, mas eu não sabia antes. Então, eu descobri nisso que realmente é o meu chamado. Então, assim, eu comecei a fazer o que eu gostaria muitas vezes que alguém tivesse feito por mim, né? Então, assim, comecei a fazer esses acolhimentos, aí me envolvi em alguns projetos, depois eu criei alguns projetos. E assim, eu descobri que não é sobre mim, não é sobre minha casa, meus filhos, não é. É sobre várias pessoas, porque existem muitas pessoas precisando de ajuda. E eu, como me levantei para falar sobre isso, eu acabo sendo voz de outras pessoas que não. Enfim, as pessoas são de diferentes formas. Tem gente que nunca vai querer falar em público nada. E muito menos de uma situação tão íntima, né? Sim. Então, assim, eu me levantei como alguém que fala por outras também. Sim. Então, assim, eu sinto amor por isso.
Eu sinto paz no coração de fazer isso. Eu sinto total atração, sabe aquela atração assim de Sim. fazer o que você Brilha os gosta, olhos. gostando do que faz? Eu sinto amor, gente, e eu não tô falando de dinheiro. Sim. A gente sabe que dinheiro ajuda, que é o nosso meio de troca, né? Sim. Mas eu não tô falando de dinheiro, porque tudo que eu fiz até hoje, a maioria das coisas eu não recebi nada em troca, financeiramente falando, né? Porque eu acredito que quando a gente faz boas ações, quando a gente ajuda o próximo, a gente tá sempre recebendo. É. É porque uma coisa é o dinheiro, ele é importante para nos, ele é importante para gente que a gente possa ter uma estabilidade e ter um chão, né? Mas ele não é a coisa mais importante. Tem muita coisa que vai muito além do dinheiro. O dinheiro é importante. O dinheiro é muito importante. A gente não pode falar que o dinheiro não é importante porque a gente sobrevive disso, né? Com isso e tal, tal. Exatamente. Mas é um dos alicerces para que a gente possa realmente cumprir o nosso propósito. Exatamente. Então, assim, começou a Só que não acontecer o começa com quê? dinheiro essas coisas, Não, né? não. Depois Deus vai suprir as necessidades, mas nunca acontece. É sempre com o posicionamento, você se posiciona e as coisas começam a vir e acontecer. Quando eu percebi, ó, eu tava saindo, digamos que do poço, né? Da lama, literalmente. E aí, quando eu percebi, gente, em pouco tempo eu tava palestrando em vários lugares. Aí. Eu tava palestrando em vários lugares, eu tava conduzindo rodas de conversa, eu tava sendo, como é que se diz? Vista como alguém que fala e outras escutam, né? Então, assim, eu tenho isso muito forte em mim, essa questão da empatia e da resiliência, né? Eu tenho muito forte em mim essa questão de olhar para o próximo e não aceitar que algumas coisas, por exemplo, que muitas vezes poderia olhar e falar assim, ah, não tem nada a ver com isso. Não, gente, não dou conta. É uma causa minha, entende? Também. Então, assim, eu não consigo. Então, assim, agora eu tô até no meio de um movimento de mães atípicas empreendedoras e eu tomei isso para mim. Tomei como algo meu para eu ajudá-las, né? Incentivá-las, e a gente tá aí lutando por isso. Mas assim, Porque é muito mais difícil tem você. o É o Espaço espaço do do bem. Bem, que é um queridinho do meu coração, gente, que é algo que eu sempre sofri muito por ir nos lugares e não ter acessibilidade alguma. E muitas vezes o local dizer que tinha acessibilidade, e tu chega lá. Aí você Mentira. imagina, autista, tu fez uma previsibilidade, chega lá, vai por água abaixo a previsibilidade, e aí é crise na certa e das feias, né? É. Então, assim, isso aqui foi um projeto que Deus me deu. Eu gosto sempre de dizer que foi Deus que me deu, porque foi Ele mesmo. E ele vai estar em muitos lugares, né? Tem muita coisa acontecendo nos bastidores. Muitas pessoas perguntando, eu recebo muitas mensagens, pessoas querendo ser parceiras. Então, assim, se você tem interesse em ser parceiro do Espaço do Bem, procura lá o @ do Espaço do Bem, me manda mensagem que a gente vai conversar. Vamos ver, E né? a Espaço do Bem foi muito legal, porque tem toda uma estrutura, gente, só para explicar para vocês. Em eventos, também vai ter o fixo, né? Mas em eventos, para aquele atendimento, não só a criança autista, mas a mãe. Eu me senti tão representada lá. Porque Exatamente. aí teve uma pessoa que apoiava ali, levava a criança para brincar, para fazer as coisas, enquanto a gente, os pais, iam lá relaxar, conversar com os outros, ter palestras assim maravilhosas. Então, eu achei lindo esse projeto, é lindo. Sim, e as próprias atividades, né, que foram feitas lá. A gente não botou, por exemplo, a atividade sem nenhum propósito, por exemplo. Eles passavam por um circuito, então tinha um circuito de psicomotricidade. Então, assim, a psicomotricidade a gente sabe que a gente é uma terapia muito importante e que faz muita diferença. E eles nem percebem que estão fazendo terapia, né? Então, Uhum. assim, então tinha sala sensorial. Assim, eu não tô nem falando da sala de regulação agora, eu tô falando da sala sensorial de atividades Sim, sensoriais, né? Então, assim, tinha várias coisas, né? Foi um evento muito bom e foi o primeiro de muitos que sim. a gente tá numa sequência aí de que eu não posso falar ainda, É, mas calma, aguardem, mas tem uma aguardem. sequência aí que vai vir de Espaço do Bem. Sim, e estamos ansiosos, pode ter certeza. E Sibeli, me conta um pouco sobre a questão dessa questão da expansão dos projetos. Como é que você tá, assim? Porque aí uma coisa vai puxando a outra, né? Uma coisa vai puxando a outra. Como é que foi isso para você? Você se viu, aí você teve que palestrar, aí depois você teve que... Para você, eu quero que você fale assim, o que o seu propósito está te levando a fazer com essas Pois pessoas? é, então, o que que eu vi? Eu vi que de repente eu não estava percebendo, mas várias pessoas estavam me observando como alguém
que fala, que tem voz e que tem condição de ir, né? De falar. Então, por isso veio primeiro esse reconhecimento, o reconhecimento das pessoas Uhum. e esses convites, né? Porque ninguém convida outra pessoa para falar que você não concorda com o que a pessoa fala, né? Uhum. Então, você, no mínimo, confia e acredita e dá aquela fala para a pessoa, né? Sim. Então, assim, eu comecei a perceber que eu estava indo para um. Enfim, eu estava com um cenário diferente de vida, né? Digamos assim. Então, assim, as pessoas queriam me ouvir. Então, assim, comecei a falar. E fui me sentindo no lugar que eu deveria estar realmente. E assim, foi me levando para quê? A gente foi me levando para as políticas públicas. Sim. Por quê? Porque eu entendi Porque é tudo que. ali da legislação, né? Não tem jeito. Que eu entendi? Que não adianta nada eu, como mãe atípica, ficar aqui muitas vezes só reclamando na internet, fazendo vídeo, falando, que isso tá ruim e tal. Tá, o que que pode ser feito? Gente, não tem jeito, é através de políticas públicas, então eu tenho que ir para onde? Eu tenho que me aproximar desse grupo que é responsável por isso. Então, aqui no DF, a gente tem a honra de ter um presidente das frentes parlamentares das causas, que é o deputado Eduardo Pedrosa, que realmente é comprometido Uhum. com as causas e que, gente, o que ele faz, eu já falei isso para ele mais de uma vez, ele é extremamente humano e Uhum. ele é uma pessoa diferenciada, porque o que ele faz, você vê, você sente que existe um carinho. Ele não Uhum. tá fazendo uma coisa por fazer, É sabe? porque Existe isso. a política ela é muito descredibilizada e acaba que ela é muito criminalizada. Então, qualquer pessoa que dê esse passo para poder estar atuando na política é uma pessoa que termina ficando criminalizada. E que nós, que sabemos que é a única, assim, é uma das, única não, é uma das formas de impacto social gigante, né, ali a política, a gente tem que levar isso para as pessoas para que elas possam entender que não é só você tem que viver com responsabilidade. E a partir do momento que você vive com responsabilidade, aí eu quero fazer um movimento, e aí só faz o movimento de reclamar, e não faz nada. É. Não faz nada acontecer. Então, se você se identifica com uma pessoa que tá ali fazendo acontecer, por que não? Eu até quero mandar um abraço. Deputado, você é incrível, nós temos visto seu trabalho, e eu tenho certeza que mais Cibeles vão aparecer, e mais pessoas você está incentivando, porque ele também não só isso, ele incentiva os projetos, ele Incentiva. investe, traz emenda para os projetos que são dentro desse tema que é tão caro para a sociedade. É. Né? Ah, não, por que não vai? É caro para a sociedade, é caro para nós, porque a gente sabe do sofrimento que a gente tem em relação a estar dentro de uma questão social mesmo de igualitárias, porque nós somos tratados, eu falo nós, né, porque já sabe de tudo, tantas pessoas atípicas, porque eu não sabia que era pessoas com deficiência são tratadas à margem da sociedade. E não, tanto que a gente pode produzir, pode trazer, pode fazer acontecer, é assim, inimaginável. Sim. E a partir do momento que uma pessoa tem essa sensibilidade, eu acho que é por aí. Não quero falar só que é só ele, tem vários, né? Pessoas no Brasil inteiro que atuam também nessa área. Mas aqui no Distrito Federal, a gente está no DF, tem essa referência em relação à pessoa com deficiência que tem realmente não só falácia, tem feito, tem investido, tem feito acontecer. E a gente está vendo os projetos, a gente só tem números por causa dessas pesquisas. Sim. A gente só tem por causa dessas pessoas que pegam a bandeira e que têm o poder para poder fazer isso acontecer. Então, muito obrigada, deputado. Sempre será bem-vindo aqui, né? Sendo representado por essas mulheres incríveis aí do seu gabinete também. Então, Cibele, você, nessa questão de ter saído da caverna, me fala aí 3 coisas que você daria de conselho, pode ser 3 frases, 3 coisas que você daria de conselho para essa mulher que está se sentindo ainda na caverna. Então, a primeira coisa é que respira. Não tem jeito, a gente tem que dar uma pausa, respirar. Às vezes fala assim, respirar é tão sem graça, o que que faz uma respiração? Gente, uma respiração faz muita coisa, mas eu não tô falando de uma respiração, como é que eu posso dizer? Que não é profunda, uma respiração profunda, mas respira fundo primeiro. Assenta os pensamentos, tenta entender o que está acontecendo. Dificilmente você não vai precisar de uma ajuda psicológica. Então, assim, entendo que muitas pessoas não têm condição, né, de procurar uma ajuda psicológica, mas eu quero até dizer aqui para vocês
que eu tenho vários grupos no WhatsApp. Eu sou considerada a rainha dos grupos do WhatsApp. Gente, tem lá uma comunidade de mães atípicas do DF, que eu tenho junto com mais outras 2 mães que administram esses grupos comigo, que é do DF inteiro, separado por região. E lá a gente tem não só a escuta, né, como o acolhimento, como a gente também tem parcerias com várias clínicas profissionais, entende? Tem tudo isso. Eu também tenho, acabei criando o movimento do bem, né? Sim. O movimento do bem, que é o quê? É um movimento onde eu tenho os grupos no WhatsApp, que eu levo profissionais lá para dentro Sim. para tirar dúvidas lá pelo WhatsApp. Então, muito assim, legal, eu tô dentro então, disso. assim, separam o tempo, geralmente eu aviso antes, e aí, durante aquele período ali, vai estar o profissional lá dentro tirando dúvida das pessoas. Então, não é só isso, também tem, eu tenho que liberar agora o formulário, né, mas também vai ter roda de conversa online Sim. e terapia em grupo online. E é gratuito. Então, Tá assim, vendo? você pode procurar isso, é só procurar lá nas minhas redes sociais, vai estar no link da bio, principalmente esse agora, né, que eu estou trabalhando com maior empenho nele, por conta dessa busca de profissionais para poder estar ajudando ali mais de perto. Porque muitas vezes não adianta eu arrumar uma terapia para uma mãe atípica e falar para ela que ela vai fazer a terapia, vamos supor, ela mora lá em Planaltina e a terapia é lá em Taguatinga. Como é que ela vai? O que ela vai fazer com o filho ou com os filhos? Gente, ela não vai. Se ela não tiver uma rede de apoio, ela não vai. Então, assim, eu acabei pensando nisso também ser online, até por ela, questão dela fazer de onde ela estiver. Então, assim, é isso. E Então, você vê assim, que a gente tem muito caso de suicídio de mães, né? Que se sim. suicidam porque é uma carga muito grande. E Termina, teve um caso recente, né? Na termina, Argentina. terminando a sua vida do filho porque não tem condições. E muita gente julga, né? Muita gente fala, mas não sabe o que passa, mamãe atípica, né? Exatamente. Então, assim, ó, de qualquer jeito, a primeira Aí coisa que eu falo vamos se para vocês socorrer, pegar é nas mãos. primeiro respira, depois você vai procurar ajuda. Ah, não sei que ajuda eu procuro. Tem a ajuda dos grupos, que eu acho que é a ajuda mais rápida que você vai ter. Porque você tem um grupo de pessoas ali que tem o mesmo pensamento que o seu, a mesma necessidade, e um apoia o outro. Só para dar uma adendo, Sibeli, para de ficar na rede social só passando vídeo e causando ansiedade. Procura lá, temos mães atípicas, procura temas da sua cidade, que você vai achar pessoas que também estão na mesma situação que você, ou que já passaram pelo que você Sim. passou. E assim, não adianta ficar, se abandonar porque precisa fazer isso pelo filho. Porque se você não se cuidar, quem é que vai cuidar do seu filho? Quem é que vai cuidar de você? Ou seja, você tem a autorresponsabilidade de se cuidar. E aí já é uma coisa. Se você não faz isso, quem é que vai ficar depois cuidando do seu filho? Então, muitas vezes a gente vê pessoas que a vida acaba cedo, mas porque, não, eu não me matei, eu não vou fazer nunca isso. Mas só que você está fazendo outros meios de se matando aos poucos a cada dia. Sim, Então, vai se dar esquecendo, no né? mesmo. Então, não faz isso. Vem para esse movimento, né? Eu deixo o convite para você, tá lá no link da minha rede social. Outro movimento que eu entrei, né, que você também pode aproveitar, é o Atipcast, que tem conteúdo, tem tanto conteúdo, coisas que você precisa saber, como também tem histórias reais. Sim, Então, a gente aprende muito também com as histórias reais. Muitas vezes a gente aprende mais ainda com as histórias reais, é né? verdade. E o Atipcast, gente, é um podcast maravilhoso. Vai estar também aqui no link da bio. Não sei se é bio, mas tá, vai estar aqui embaixo no link da bio. Não é bio. Na legenda, pronto, gente. A equipe aqui tá toda força. Um beijo, Ianca. Vai estar a nossa legenda aqui. E eu quero aproveitar e deixar um agradecimento para a Ilha Brasil. Ilha Brasil Comunicação, que é o local que eu gravo. E é o local que a gente está aqui agora, Sim. né? Gente, é um local lindo, Toda maravilhoso. Uma estrutura maravilhosa. Tem que vir pra cá. Com acessibilidade, tá? Tem acessibilidade. Verdade. Então, assim, é um lugar maravilhoso e top. Eu acho que, sinceramente, eu não vi ainda outro lugar melhor do que o Ilha. No DF eu também não vi, DF não. eu não vi uma ainda. estrutura, uma equipe, ó, vocês viram. Já errei aqui, a equipe já ficou atenta e já falou. Mas é isso, gente. Cibele, e sobre assim, quem são as 3 pessoas que te inspiram nessa questão
da pessoa típica. Porque eu te perguntei até na vida, no anterior eu perguntei na vida. Eu quero saber da questão desses projetos atípicos. Você entrou num novo universo, num novo mundo. Hoje existem outras pessoas, né, ali. Então, eu vou ser bem sincera pra você. Eu já sei, tá bom? Mas eu não vou falar nada, eu vou ficar Nesse quietinha. universo, acaba que você não vê tantas pessoas. Aham. É bem carente. Sim. E aí não é só carente de pessoas que lutam pela inclusão, mas também por até profissionais também, né? É. Então, assim, Nossa, hoje isso que a aí. gente está tendo um olhar, assim, que tem profissionais falando, eu quero me dedicar a esse grupo. Então, assim, não tem tantas, assim, o meu sonho, gente, é conhecer um monte de mulher, mãe atípica parecida comigo, Vai que conhecer. queira e que vá. Não, e eu tô Porque às vezes elas estão trabalhando. adormecidas também, né? Sim, eu tô trabalhando para que se não tem, passe a existir. Eu ajudo, tá? Quem quiser se tornar aí parecida comigo no que eu faço, eu ajudo. Vamos embora. Mas, assim, a gente tem grandes nomes, né, que falam aí, tanto nomes internacionais como nomes nacionais, mas eu poderia dizer que hoje, pessoas que são próximas a mim, né, que eu tenho esse contato e que eu vejo que realmente fazem algo, eu não poderia deixar de citar o deputado, né? Eu não poderia deixar de citar o Augusto Eu Bravo. sabia! Eu tava esperando. Amigo, você é meu amigo e você é meu mentor. Já falei isso pra você, deixar aqui registrado. Assim, tem mais uma mãe atípica que ela faz muito parecido, só que o universo dela não é assim do autismo, né? É Uhum. da síndrome de Down. E eu quero deixar, eu sei que tem muita gente que vai brigar comigo depois que eu disser isso aqui, porque né, às vezes é complicado citar nomes, mas eu quero deixar meu abraço especial e meu beijo especial para você, Yarla. A gente Muito se bom. parece. Muito A bom. gente se parece, a gente tem duas pautas que são muito próximas, que é tanto da prematuridade como da inclusão, né? Tem o Samuelzinho lindo e fofo, beijo da Titi, ó. E assim, tem outras mães atípicas também, mas eu digo assim que hoje estão mais próximos de mim, parecido com o que eu faço, são essas três pessoas. Que legal, Sibeli. Eu acredito muito que é unindo forças que fazem com que as coisas aconteçam mesmo. Você pensa que quem é a Sibeli há um ano atrás? E eu já posso Tem falar, quanto tinha, tempo? tinha Tem algo quanto tempo? Quanto de tempo? diagnósticos? Não, De de ativismo. amiga, a Oi, gente, gente tá em escuta. julho. Oi, gente, A gente escuta. deve ter um ano no máximo. Então, vamos lá. Qual a diferença da Sibeli de um ano atrás para a Sibeli de hoje, depois do Gente, ativismo? mudou muito. Mudou muito, muito, Você está muito. se priorizando? Sim, eu até tenho descoberto, eu também tô fazendo terapia, né? Quero até deixar um abraço para a Clínica Esterlife, né? Que tem cuidado de mim. E não tem jeito, gente. Tem coisa que tem que Quem é? se priorizar. Quem é a Sibeli de um ano atrás para de hoje? Então, a Cibele de um ano atrás não via a menor possibilidade de estar envolvida com políticas públicas. Não via a menor possibilidade de ter um projeto, e ainda mais de um projeto em andamento nessa área ou em qualquer outra. Na verdade, eu estava vivendo uma fase assim de que eu tinha perdido até meus sonhos, eu não sabia o que eu queria, eu não sabia mais o que eu queria fazer, o que eu ia fazer, o que ia dar certo, o que não ia. Então, assim, estava num processo assim bem desafiador. Então, assim, realmente eu mudei É bastante. diferente, né? E eu posso contar uma notícia aqui quentinha para vocês. Ah, Tava, saída do forno, meu Deus. O que saída que do será? forno, mas atualmente eu estou já, hoje em especial, sendo autorizada e liberada pelo meu órgão, né, que é a Secretaria de Saúde do DF. Eu sou administradora na SESDF. Estou indo, de fato, para atuar na coordenação da Frente Parlamentar do Autismo. Gente, que bom! Ainda Assim, falar aqui no meu podcast no Gambito da Rainha, tô muito assim feliz. como ainda vou auxiliar nas demais frentes, né? Gente, vocês têm Então, noção que é uma frente parlamentar? Não tem noção, mas com certeza vocês vão ver as coisas acontecendo aí. explica você que tem vivência na área, explica só para eles Então, terem a uma frente ideia. parlamentar, ela pega um tema, né? E são vários parlamentares que atuam ali. Então, ela vai discutir questões científicas, questões de escuta qualificada da população, para que essa população, para que as políticas sejam feitas conforme o que aponta
tem de necessidade, porque a política, lá vem eu dando aula disso, a política, ela é uma linha muito tênue. Mas é necessário falar sobre isso. E ela é rígida, né? Ela não é rígida, ela tá em movimento o tempo inteiro, como as mudanças sociais. Então, assim, como apareceu muito autista. Não, começou a ter um estudo científico que viu que as pessoas estavam dentro do aspecto autista. Não é que apareceu, já estavam. Só Posso que fazer só uma correção? Tá, pode. Espectro autista. Espectro. Qual que é a correção? Não entendi. E você falou aspecto. Espectro. Tá, espectro. vamos lá. Não, mas não é só você, não. Muito bom, muito bom. Qual que é a diferença de um pro outro? Não É tem? porque espectro, você tem vários tipos. Sim. Dentro. E aspecto não. Não, outra aspecto coisa. Não é existe. outra palavra, eu não sei. Acho que não existe, Então, eu não vou repetir porque eu vou errar, mas, por exemplo, apareceu várias pessoas, né? E se criou a necessidade de adaptação dentro da legislação. Sim. Porque é que eu não falei, a legislação não é rígida, por isso Sim. que existe advogados que vão interpretar a legislação. A legislação ela não é rígida porque a sociedade está em constância, mudança. O que é bom para mim não era bom para 100 anos atrás da minha família, das mulheres da minha família. Porque conforme for as mudanças, as transformações sociais, as leis e os legisladores eles estão aí para isso, por isso que existem legisladores, né? Sim. E são importantes. Sim. Então, assim, uma frente parlamentar dentro de um distrito, que é o Distrito Federal, que é a capital federal do Brasil, atuando fortemente, ela termina sendo um parâmetro nacional. E você tendo uma mulher dessa dentro do... Não, vocês não têm noção, gente, é maravilhoso. Então, eu tô muito feliz de ter sido aqui, que ter falado quentinho mesmo do forno. É isso. Muito feliz, Mas eu tô sobre vibrando. isso, mas é sobre Parabéns, isso. né? Parabéns. Não só pra você, parabéns pra nós. Amém, obrigada. Mas é sobre isso. Se eu não... justamente, Que coragem, Sibeli. justamente, Que mudança. estou indo para lá porque eu entendi isso, né? E também que houve o convite, né? Logicamente, que eu também não tirei assim da cabeça. Vou para lá e tô indo. Teve também um convite, né? E eu entendi que o melhor lugar... Na verdade, eu recebi vários convites, gente. Não vou mentir para vocês. Mas eu entendi que o meu lugar de fala estava junto às causas. Porque só causas... tem uma forma. Por exemplo, poderia ser na frente parlamentar, né? Aqui, do Distrito Federal, ou a federal. Ou a pessoa pode ser da frente parlamentar do seu município, do seu estado, ou na Câmara Federal. Ele só tem esses dois passos, não tem outro, né? Sim. E eu tô muito feliz. É um lugar, assim, que eu sei que não é qualquer pessoa que tem que estar. Tem que ter competência para estar. E eu tenho Sim. certeza da sua competência. Inclusive, nesses dias aí, alguns dias atrás, eu tive a honra da primeira vez ir como assessora do deputado Eduardo Pedrosa e também representando, né, a frente parlamentar do autismo num evento. Então, assim... Tá vendo, gente? Ó, só pra eu deixar uma coisa pra vocês. É um mundo que a Sibeli não conhecia. Ela começou a se disponibilizar, ser ativista. E dentro disso, ela conheceu pessoas que... Isso vai levando uma coisa, vai levando a outra. Conheceu pessoas que também eram ativistas na área. E ela foi chamada para uma situação. Então, muitas das vezes, você tá numa situação complicada, não tem saída, só se movimente. Só pegar a causa, só faça aquilo que brilha os seus olhos, que tudo muda na sua vida. E na verdade, assim, gente, tudo que tá acontecendo, sinceramente, eu não tinha planejado. Sim, claro. Tudo que entra dentro da maternidade atípica, desse universo aí atípico, não tinha sido algo que eu planejei. Porém, hoje eu entendo que foi algo que Deus planejou pra mim. Aconteceu. Deus planejou e você isso se pra colocou mim. no lugar certo, na hora certa, Exatamente, no momento certo. porque ele já sabia quem eram os filhos que ele ia me dar. Ele já sabia. Então, assim, ele já sabia o que ia vir mais na frente. Então, assim, na verdade, é isso. As portas estão se abrindo, eu estou entrando. E uma coisa muito bacana que aconteceu agora Acompanha mesmo. o trabalho da Teve Sibeli, 2 projetos de leis que eu pedi. Olha. E que entrou como projeto de lei. Vocês já pode falar ou não? Não, né? Não, ainda não pode falar. É tudo em negociação ainda, é assim mesmo. Mas, gente, Mas vai chegou passar. ao fim! Não acredito já? Toda vez assim. Chegou ao fim o nosso podcast, o segundo podcast com essa mulher maravilhosa. Se deixar, a gente grava uns 10. 200. Essa mulher maravilhosa, Sibeli, minha amiga, parabéns. Eu tô muito feliz de ter tido essa notícia maravilhosa. Tô super empolgada. Já vou levar umas leizinhas lá minha pra poder contar.
E é isso, minha gente. Obrigada, viu? Você é uma mulher incrível e você só vai crescer. Eu tenho certeza disso. Eu quero até deixar registrado isso, o meu sentimento. Meu sentimento sobre você é que você vai crescer muito e não Amém. deixa nada impedir esse crescimento. Amém. Não deixa as amarras na sua vida, nada, porque não tem como impedir um projeto que já é realidade. E você já é uma realidade. Ai, que lindo. Ah, obrigada. Eu fico muito feliz e me sinto muito honrada de estar aqui com você, né? Nesse segundo episódio, juntas, né? E assim, gente, é isso. Isso virou minha. Tudo isso que a gente falou aqui, né? Virou minha missão de vida. Então, hoje, isso é minha missão de vida, é o que move meu coração, é o que brilha meus olhos. Ah, que linda. Obrigada, gente. Obrigada por estar aqui com a gente. E eu não vou chorar, tá bom? Eu já tô emocionada. Tchau. Tchau, gente. Até logo. Me acompanha aí nas redes, tá?